Graças e paz, queridos. Estamos nesse momento tão precioso, onde nos reunimos remotamente, nos reunimos aqui com algumas poucas pessoas da família, mas nos reunimos em espírito, em nome de Jesus e como igreja. Amém, queridos? Então, eu saúdo a todos com a paz do Senhor, que você esteja bem, que tenha aproveitado bastante esse tempo de louvor e adoração ao Senhor, que de fato você já deve fazer isso a vida toda, em todo momento da sua vida. Amém? O Senhor espera de cada um de nós que o adoremos em espírito e em verdade, e essa adoração não é um momento, um tempo aqui, outro ali, mas é um hábito, é um estilo de vida. Amém, queridos? O Senhor tem nos transformado através do seu Espírito, através da sua palavra, pela porção que o Senhor depositou em nosso coração. Amém, queridos? Que é uma porção tão poderosa, né? Tão deliciosa, tão transformadora, que não há quem resista a essa transformação. O Espírito Santo é o Espírito de poder do Senhor, é o Espírito que ressuscitou o próprio Senhor Jesus Cristo dentre os mortos. Amém, queridos? Então, aleluia! Vamos continuar louvando, desta vez, através da ministração da palavra de Deus, o adorando, né? Através da ministração da palavra de Deus, através da sua presença na sua palavra. Amém? Em nome de Jesus. Queridos, nós fizemos uma enquete, eu chamei enquete pastoral, né? E esse enquete, nós perguntávamos, né, isso foi ontem à noite, mais ou menos, há 24 horas atrás, um pouquinho mais de 24 horas atrás, aliás, ainda não completou as 24 horas, e perguntamos, né, se Jesus voltasse em 24 horas, né, o que cada um faria. Amém, amados? Até mesmo porque nós vamos ser julgados, né, pelo Senhor através das nossas obras, mas obras que são fruto da fé em Jesus Cristo, fruto da ação do Espírito Santo em nossa vida. Então essa é a grande pergunta que nós lançamos para esta igreja e estamos lançando agora para todos aqueles que ouvem. Se Jesus voltasse em 24 horas, né, isso eu disse ontem à noite, a esse momento mais ou menos, o que você faria? Então é interessante que foram muitas respostas, né? Muitas respostas. Hoje, quando faltavam 10 horas, né, para esse momento aqui, há exatamente 10 horas atrás, aí eu perguntei, e aí, faltam 10 horas, né? E se você soubesse, se nós soubéssemos o que, se Jesus fosse voltar a 10 horas à frente, né, o que cada um faria? E aí mais outra leva de respostas extremamente interessantes, né, do seu povo. Amados, eu descansei um bocado hoje à tarde, né, estava fazendo a mensagem, meditando em alguns pontos da palavra, e depois de ler algumas respostas, eu descansei, né, fiquei tranquilo. Eu até disse, eu posso dizer ao pessoal, bom, aí já é a mensagem é fruto do que cada um falou. Mas eu vou pedir à pastora Ana para ler algumas, né, que é muita coisa, ela vai ler algumas respostas, né, e para depois a gente continuar aqui a mensagem. Amém? De algumas, nós escolhemos umas e outras, até porque uma boa parte delas se repetia. Mas algumas disseram o seguinte, uma delas disse, eu anunciaria a todos que pudessem ouvir, para presenciar este lindo espetáculo de honra, para que todos os recebessem com joelhos dobrados, com lindos louvores de adoração, para que todos presentes se rendessem como seu único e verdadeiro Deus. Oraria, clamaria, choraria, exaltaria, iria atrás das pessoas que amo e outras mais que pudesse alcançar.
eu diria que o Senhor está vindo. Seria a última oportunidade para que eu aceitassem. Oraria com elas e, no fim, me reuniria com minha família e iria esperá-lo voltar. Mas também teve outros que disseram, eu anunciaria a quem eu visse pela frente que Jesus está voltando. Eu ligaria para todos os meus familiares para avisar. Eu acho que eu passaria também o tempo todo orando e adorando junto com a minha esposa e com a minha filha. Outra pessoa disse, eu usaria a internet gravando vídeos. Eu escreveria mensagens sobre mensagem de salvação, ligaria para os familiares, sairia na rua e quem eu encontrasse falaria de Jesus, para que se arrependessem e se entregassem. Me reuniria com a minha família em adoração, em oração, na expectativa de esse encontro tão esperado com o meu amado Jesus. Mas outras pessoas disseram, eu iria interceder pelos meus parentes, pelos meus amigos, pelos meus vizinhos. Mas algo nos chamou muita atenção. Uma pessoa colocou o seguinte, eu falaria para o meu pai, para minha mãe, que finalmente esse medo e essa angústia pelo coronavírus iria acabar. Que esse momento preso em casa seria só até amanhã. Que as revoltas por cor de pele, pobreza, assuntos políticos não fariam mais sentido, porque de amanhã se veriam só as almas das pessoas. Falaria com toda a minha família para deixar de lado os problemas entre si e pensar em amar uns aos outros, sem restrições e sem sentir esse sentimento mais forte possível. Eu falaria do amor de Jesus para todos os que eu conheço e até para mim mesma. Eu oraria pedindo a Deus sabedoria para fazer o que Ele gostaria que eu fizesse nesse último dia. Acho que seria só isso. Eu vejo vocês lá na eternidade. Amém. Queridos, se a gente fosse ler, então são muitas, né? Então, as respostas tremendas, são respostas vivas, né? Fruto do trabalhar do Senhor na vida de cada um. Amém, queridos? Como é bom a gente conhecer isso, ter essa convicção. Eu pedi para a pastora Ana depois, num determinado momento, ela ler as últimas respostas. Amém? Pelo menos mais umas 4 ela vai ler posteriormente. Mas, queridos, queridos, o grande objetivo, né, desta enquete é exatamente gerar uma reflexão pessoal, até mesmo, queridos, que ninguém vai para o céu baseado na vida dos outros, de ninguém. Cada um vai ser levado pelo Senhor Jesus Cristo, fundamentado na fé pessoal, na experiência pessoal com Jesus Cristo. Então é muito importante essas reflexões, e principalmente nesses tempos que nós estamos passando, são tempos proféticos, são tempos que a palavra de Deus, ela enseja que iriam acontecer e já estão acontecendo. Amém, amados? Então, essa mensagem de hoje é a respeito da segunda vinda de Cristo. Amém, queridos? Então, o tema da mensagem, a segunda vinda de Cristo. Amém, amados? Então, o que é que isso significa? Isso significa que a gente precisa conhecer alguns sinais, os sinais desta vinda, e nós já conhecemos. Amém, queridos? E aí, eu relatei aqui alguns sinais externos. Por exemplo, a palavra de Deus fala no Evangelho, nos 4 Evangelhos, né? Ele fala a respeito, principalmente nos 3 primeiros, né? Ele fala que iriam acontecer apostasias. De um lado, apostasia, né? Mas de outro, fervor espiritual. Então, isso vai fazer parte, né, do quadro que o mundo estará na época da volta do Senhor Jesus Cristo. Então, muitos vão apostatar da fé, ou seja, vão
esfriar na fé e vão abandonar a fé em Jesus Cristo. Mas em compensação, um grupo vai se fortalecer na fé, vai se avivar, vai ser fervoroso mais ainda na sua fé. Amém, amados? Também, outros sinais, é a questão da iniquidade. Por um lado, a iniquidade vai se multiplicar, por outro, a santidade. Amém, amados? Então, o próprio livro de Apocalipse, versículo 11, capítulo 22, fala a respeito disso, que ele diz assim: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Então, iniquidade multiplicando por um lado, mas a santificação aumentando por outro lado. Também, os contratempos vão se multiplicar. Contratempos. Mas enquanto os contratempos vão se multiplicando, a igreja estará evangelizando as nações. Amém, amados? Então, lá em Marcos, capítulo 13, versículos 9 e 10, né? E Mateus 24, 14, eu vou ler aqui Mateus 24, 14, diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. E aí, o versículo anterior diz, o versículo 11, 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Mas em Marcos 13, como eu estava falando, Marcos 13, versículo 9, diz assim, 13, 9. Estai vós de sobreaviso, Jesus falando, porque vos entregarão aos tribunais. Eu estava falando a respeito de contratempos. Vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. E aí vem o versículo 10 de Marcos 13, mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Ou seja, um dos sinais externos é o quê? São os contratempos que o próprio povo de Deus eleito, né, os eleitos, vão passar, e ao mesmo tempo as nações serão evangelizadas. Queridos, outros sinais serão as guerras, os rumores de guerra, amém? Mas são guerras que nem necessariamente não são guerras com balas, com canhões, com tiros, mas são guerras políticas, guerras econômicas, guerras ideológicas. Amém, amados? Por isso, Marcos 13:8 diz, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Isso significa reino, inclusive o reino de Deus e o reino deste mundo. Amém? Então é que nós estamos vendo essa guerra ideológica, maligna, contra Deus e contra tudo que é de Deus. Queridos, outros sinais são os distúrbios familiares. Distúrbios familiares. E a gente vê muito bem explicado o Senhor Jesus chamando nossa atenção lá em Lucas 21, versículos 16 e 17. Ele diz assim: e sereis entregues até por vossos pais e irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. Então, amados, o versículo 17 diz assim: de todos sereis odiados por causa do meu nome. Então, são sinais externos a respeito desse tempo antes do arrebatamento da igreja, antes de Jesus voltar para a sua igreja. Amém, amados? Então, veja só, distúrbios familiares. E são distúrbios sérios, por causa do nosso amor a Jesus Cristo. As pessoas, inclusive das casas, os próprios parentes e familiares, vão odiar os que são do Senhor. O Senhor Jesus Cristo já tinha falado. Outros sinais, né? Marcos 13:13, já falei.
ódio aos cristãos e perseverança. Então, por um lado, o ódio que haverá contra os cristãos, mas, por outro lado, os cristãos serão perseverantes, e essa perseverança nos dá vitória. Então, Marcos 13:13, novamente: sereis odiados por todos por causa do meu nome, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém, amados? Poderia citar ainda, mas outro sinal externo é que esse dia é um dia que ninguém sabe nem a hora. Ninguém sabe nem a hora. Amém, amados? Nem os anjos dos céus. O próprio Jesus Cristo, no seu ministério aqui terreno, ele não sabia. Porque ele diz: nem o filho, senão o Pai. Amém, amados? Então o texto de Mateus 24:36 diz: dia que ninguém sabe nem hora, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. E eu digo novamente e repito: nem o Filho no seu tempo encarnado aqui na terra, no seu ministério aqui. Amém? Então esse dia e hora ninguém sabe. Então, queridos, são coisas tremendas. A revelação nos 3 evangelhos que nós citamos aqui, Mateus, Marcos e Lucas, amém? Nos diz esses grandes sinais, e são sinais externos que vão acontecer. Agora, amados, existem também os sinais internos, dentro da gente. Amém, amados? Então, por exemplo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 8, diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada. Apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, amém? O dia do Senhor, naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Amém, amados? Então esse texto, extraído de uma epístola pastoral, né, que Paulo discipulando o seu filho Timóteo, o pastor Timóteo, então ele diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, o sinal interno, queridos, é amar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, os sinais externos são muitos, estamos vendo por aí. Agora, os sinais internos da vinda do Senhor Jesus Cristo é para aqueles que amam a vinda dele. Amém, amados? Você pode até perguntar agora a você mesmo, ou responder: como é que está o meu amor em relação à vinda do Senhor? O seu amor em relação ao Senhor, como é que está? Mas não é somente amar o Senhor. Aqui Paulo fala a todos que amam a sua vinda. Claro, queridos, porque quem ama quer estar perto. Quem ama quer que alguém que foi embora, né, e deixou apenas um gostinho dele, né, a gente quer que ele volte. Amém, amados? É como um casamento, né? O marido se ausenta temporariamente da esposa, a esposa fica desejando ardentemente a volta do seu marido, o retorno do marido e vice-versa. Amém, amados? Então, como é que está? Você ama o Senhor Jesus Cristo e ama também a sua volta? Amar é desejar ardentemente. Amém, queridos? Então, esse é um grande sinal interno do coração. Amém? Certamente, cada um está fazendo esse período de 24 horas, cada um está refletindo
Cada um está verificando e verificou esse amor como é que está. Amém, amados? Muitos deram respostas, outros não deram, mas certamente há uma reflexão profunda que é necessário amar o Senhor e amar a sua vinda. E eu posso até acrescentar, amar a sua presença. Amém? Amar o Senhor não é para ser de boca para fora. O Senhor não quer esse amor, ninguém quer esse amor. Eu não quero amor nenhum de boca para fora. Muito pelo contrário, não quero mesmo, e eu abomino amor da boca para fora. A mesma coisa o Senhor que é chamado de amor, que Deus é amor, né? Ele deseja que você o ame de verdade, de coração, amém? E que você ame a sua presença e a vinda do próprio Senhor Jesus Cristo, amém, amados? E o segundo sinal, que eu vou falar só desses dois, né? O primeiro é amar a vinda, o segundo sinal é viver todos os dias como se hoje fosse o dia da volta do Senhor Jesus Cristo, amém, amados? Então isso é tremendo, isso é forte. A gente chega a concluir que todo esse movimento, né, toda essa questão de pandemia, né, todo esse reboliço que Deus permitiu acontecer na terra e em sua igreja, está servindo para cada um analisar e saber se cada um realmente está vivendo como se o Senhor fosse voltar hoje. Amém? Se cada um está realmente amando a volta do Senhor, porque esses são sinais proféticos. Amém, amados? Porque não é só o que está escrito na palavra, porque o que está escrito na palavra vai ocorrer e está ocorrendo. Homem nenhum conseguiu controlar o que foi feito nesse tempo. É um tempo profético. Amém, amados? Então, amados, escutem. O que é que isso tudo significa? Viver todos os dias como se hoje fosse o dia de Jesus voltar. Viver todos os dias como se hoje fosse o dia da trombeta tocar, de acordo com a voz do arcanjo, e a trombeta tocasse. Amém, amados? Isso significa viver todos os dias como se fosse o dia de Jesus voltar. Significa acordar, levantar, orar, pregar ou fazer qualquer outra coisa, primeiro, para a glória de Deus, e em segundo lugar, como se fosse a última vez, principalmente a questão da evangelização. Então isso é um sinal interno, viver todos os dias como se hoje fosse o dia da volta do Senhor Jesus Cristo, fazer todas as coisas para a glória de Deus, e principalmente a evangelização como se fosse o último dia ou a última vez. Amados, a grande realidade é que para muitos o dia do Senhor acontece quando falece. Nós não sabemos se vamos ficar aqui já já. E aí eu não estou falando em termos de arrebatamento. Nós não sabemos quantos vão permanecer vivos hoje, amanhã, depois, não sabemos. Então, precisamos estar atentos, sim, a esse sinal interno, né, a respeito da volta do Senhor, como se a gente pudesse morrer ainda hoje ou amanhã. Amém, amados? Então, queridos, vamos dar um pulo lá. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 16 e 17, porque a nossa estrutura mental deve ser fundamentada na palavra de Deus, e todos aqueles que não têm a sua estrutura de pensamentos fundamentada na palavra de Deus, está vivendo uma vida falaz, está vivendo uma vida debaixo ou fundamentada em falácias, em mentiras, enganos, porque é baseado no que o príncipe desse mundo tem colocado.
1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17, diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a palavra. Esse é o motivo da nossa mensagem. Não fundamentado em conversa fiada, mas fundamentado na palavra eterna e infalível de Deus. Amém, amados? Agora, se você der um pulo, logo em seguida, tem o versículo 18, que ele diz assim: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. E aí começa o capítulo 5, e o versículo 1 e 2 diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Amém, amados? Então o dia do Senhor vem como ladrão de noite. E aí a pergunta é: você está preparado? Se você ouvir agora mesmo o som da trombeta, a voz do arcanjo, você está preparado? Como é que você fica? Como é que você está nesse momento? Como você estará? Será que será o grande dia da sua vida? Da sua vida que eu estou falando? Será que a trombeta quando tocar, vai ser o grande dia da sua vida? Ou vai ser um dia frustrante? Ou vai ser um dia de desastre? Ou será um dia de reprovação? Será que vai ser um dia de triunfo final? O triunfo do final. Aleluia, o Senhor voltou e você foi arrebatado? Ou vai ser um dia de desastre? Ou será um dia de reprovação? Amados, quando o Senhor Jesus fala aqui, aliás, quando a palavra de Deus diz: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão. O Senhor falou, a Bíblia toda fala, o Novo Testamento todo fala, que o dia do Senhor vem como ladrão. Mas não vem como ladrão de qualquer hora, é como ladrão de noite. Querido, será que você já foi assaltado? Eu já. Eu tive essa experiência junto com minha esposa. Já fui assaltado. E a experiência que nós temos quando a gente é assaltado é que nós ficamos paralisados. Nós ficamos trêmulos, desconcertados, sem reação. A gente fica aflito. Amém, amados? A gente fica pensando mil e uma coisa. A gente pensa no perigo iminente que pode acontecer, até uma bala. Então, queridos, veja bem, é uma situação complicada. Amém? Você ser pego desprevenido por um ladrão. Amém? Então, isso é algo típico de quem não vigiou. Amém? Então, a recomendação é para que cada um busque a certeza de que está pronto. Amém, amados? Que cada um busque a certeza que está preparado e que você fique atento e vigilante o tempo todo.
Então, quando o ladrão visita a casa de alguém, quase sempre as pessoas estão despreparadas. Ou a porta está aberta, as trancas estão mal fechadas, não há vigilância, as pessoas estão dormindo de noite. Porque ele vai vir como ladrão, né? O Senhor vai vir como ladrão à noite. Um ladrão de noite, como diz o texto aqui de Tessalonicenses. Amém? Agora, às vezes, sabe-se até que eles estão por aí. Todo mundo sabe que os ladrões estão por aí, mas não virão por aqui. Cada um pensa que eles não vão vir por nossa casa, né? E ficam pensando a respeito da sua própria casa, como se fosse uma casa inviolável, e o resultado é que são surpreendidos. Amém, amados? Então, quando a palavra de Deus diz que vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, é para que cada um esteja preparado. É alertado na palavra de Deus em relação à vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então é necessário que cada um se desperte. Então usar o despertador na sua própria alma, que cada um traga a existência, né? Esse despertador, que clame ao Senhor por este despertador na sua alma, para dizer sempre a você que Jesus, de um dia para outro, de uma hora para outra, ele pode voltar. Amém? Isso requer vigilância. Há necessidade de vigilância, então Jesus pode voltar hoje. Amém, amados? Então, o importante é que você tenha essa convicção. Amém, queridos? Convicção da volta do Senhor Jesus Cristo, e que você possa amar o Senhor, e certamente quem ama o Senhor, ama também a sua vinda. Amém? A sua volta. Então, queridos, que todos os dias possamos viver como Paulo, né? Como se hoje fosse o dia do Senhor Jesus Cristo voltar. Amém, amados? Amados, há uma grande verdade repetida em vários pontos da palavra de Deus. Não sabemos o dia nem a hora. Não sabemos. E o enquete que nós fizemos hoje, né, tem por verdade as nossas respostas. Então, as respostas que cada um deu, a resposta que cada um deu, então são respostas verdadeiras, fortes, né, fiéis, sinceras, né, fundamentado na palavra de Deus, né? E na realidade, outra verdade é que o Senhor Jesus voltará. Então, a tua resposta e a realidade de que o Senhor vai voltar, isso é verdade, mas não sabemos que seria hoje. Não sabemos que será hoje, como seria, né, quando a gente estava analisando, amém? Ou seja, nós fizemos uma enquete como se o Senhor voltasse no dia 7 de junho de 2020, às 18 horas e 43 minutos, porque começamos ontem à noite nesse horário, amém? Então, esse é apenas uma enquete, isso não é verdade, é um engano, amém, amados? Então, serviu somente para reflexão por parte de cada um, porque ninguém sabe, aquele dia será como ladrão, porém, devemos saber que hoje é o dia de despertar do sono. Você pode até dizer aí onde você está, hoje é o dia de despertar do sono. E eu creio que desde ontem, você está despertando do sono. Amém? Hoje é o dia para evangelizar os perdidos. Amém? Hoje é o dia para você ir buscar os perdidos, os desviados. Amém? A ovelha perdida, o filho pródigo. Hoje é o dia de arrependimento. Queridos, hoje é o dia de perdoar e pedir perdão, amém? Então hoje é o dia de alinhar a vida com o Senhor, com a palavra dele, e de abandonar aquele pecado, aquela iniquidade, em nome de Jesus, amém? Por quê? Porque ainda que não saibamos qual é o dia do Senhor Jesus Cristo voltar, agora nós sabemos que hoje é dia de voltar para ele e de fazer o que ele pede para a gente fazer hoje. Amém, amados? Não sabemos o dia que Jesus vai voltar, mas sabemos que hoje é o dia de voltar para ele.
Todo dia, para permanecer nele. Amém, amados? Em nome de Jesus. Também, queridos, há uma grande necessidade de vigilância, né? O versículo 6 de 1 Tessalonicenses, vamos ler, 1 Tessalonicenses 5, a partir do 4, ele diz assim: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Claro, você não vive em trevas. Por isso que o apóstolo Paulo, falando à igreja lá de Tessalônica, ele disse: irmãos, vocês não estão em trevas, para que esse dia, como um ladrão, vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filho do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Amém, amados? Então, o versículo 6 diz assim: assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Amém? Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revistamo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Olha aí ele falando, versículo 8, de fé, de esperança e de fé, de amor e de esperança. Amém? Porque Deus não nos destinou para a ira. Queridos, Deus não destinou você para a ira, a gente para a ira, amém? Mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. E o versículo 11 vem uma palavra de exortação muito interessante para esse tempo. Consolai-vos uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Amém, amados? Então, esse tempo é um tempo para consolar, é um tempo para cada um estar consolando o outro. Esse tempo é um tempo para cada um estar edificando o outro, como já estão fazendo, como vocês já estão fazendo, estamos fazendo. Amém, amados? Então a palavra de Deus, ela consola, a profecia, a palavra profética, ela consola, a profecia exorta, a profecia também edifica. Esse é o objetivo. Ruim é calar a boca, ruim é esquecer de tudo isso, ruim é ficar dormindo. O Senhor pede para a gente ser despertado do sono, por isso que cada um estabeleça o seu despertador espiritual e que esteja sempre lembrando que Jesus pode voltar de uma hora para outra. Amém, amados? E isso tem que ser o tempo todo. Gerar uma estrutura mental com esses propósitos. Amém? Porque senão a coisa não andará bem. Amém, amados? A parte da igreja é essa. Se a gente for lá para a epístola de Pedro, a segunda epístola, que temos lido, estudado muito essa epístola esses dias, segunda epístola de Pedro 3, a partir do 10, diz o quê? Eu não vou ler o texto, mas vamos estudar um pouco aqui, vamos analisar. Ele diz que virá como ladrão o dia do Senhor. Novamente, aí agora Pedro. Virá como ladrão o dia do Senhor, versículo 11. Né? Ele diz que cada um deve permanecer no santo procedimento e piedade. Versículo 12, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. E aqui ele chama o dia de Cristo, o dia do Senhor, o dia de Deus. Amém? O versículo 14, por isso, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele. 3 coisas aqui: em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Amém, amados? Então é o trabalho nosso, o trabalho da igreja, cada um individualmente e cada um mutuamente, para que sejam achados em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E aí, pulando para o versículo 17, aí ele diz, olha aí a exortação, a advertência: acautelai-vos.
Acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da própria firmeza. Amém? Queridos, é muito sério, porque isso é uma exortação, porque há muita gente insubordinada que não ouve, não estuda, não lê a palavra de Deus e permanece entrando com coisas novas, com filosofias esquisitas, com coisas que o Senhor condena. Então Pedro diz: acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da própria firmeza em Cristo Jesus. Amém? E ele conclui versículo 18 dizendo: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é até quando? É até a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Antes crescei na graça. Fomos salvos pela graça mediante a fé. Amém, amados? E vamos continuar sendo salvos através do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em todo setor da nossa vida, em todas as áreas da nossa existência, na nossa família, no nosso ser, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa alma, do nosso espírito, cuidar dos nossos negócios, cuidar da nação, cuidar da parentela, cuidar da vizinhança, cuidar de todo mundo e do planeta, é através do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é revelado na sua palavra. Amém, amados? Então, também, João 9,4, há uma exortação: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Amém, amados? A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Amém, amados? E quando eu estava escrevendo esse texto aqui, então eu me lembrei desse tempo pandêmico, quando para muita gente está sendo um tempo de noite, está sendo um tempo de escuridão, de trevas, que alguns não estão conseguindo trabalhar. E aqui a obra aqui é a obra do Senhor. Amém, amados? Alguns querem até evangelizar, queriam até estar perto das pessoas para orar, para falar, em posição de mão, cultuar junto, mas não estão podendo, porque esse tempo é um tempo tipo sombrio. Amém, amados? É tipo, não é, mas é tipo. A gente pode entender o que é que vai acontecer nessa terra lá para frente. Amém? Quando acontecerão as maiores catástrofes e as maiores aberrações da humanidade vão acontecer em 7 anos depois que o Senhor nos levar. Ali sim a obra vai ser impossível de ser feita. Ou extremamente difícil. Então é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, Jesus Cristo falando. As obras do Pai, as obras de Deus. Enquanto é dia, dia é o tempo que há a possibilidade de fazer. Porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Amém, amados? Então, queridos, a resposta que muitos deram nesse enquete é muito interessante, mostrando que todos sabem o que devem fazer. Todos sabem o que devem fazer. Amém? Então o Senhor está preparando cada um nessas reflexões para que um novo posicionamento seja tomado. Porque o Senhor não quer apenas que a gente saiba, mas Ele quer que nós façamos a obra dEle, a obra do Senhor Jesus, enquanto é dia. Amém? Porque a noite vai vir, onde ninguém pode trabalhar. Ninguém pode fazer as obras. Amém, amados? Então, que a gente aproveite o tempo de dia, quando podemos fazer a obra do Senhor. Noite é o tempo difícil, quando as dificuldades e as impossibilidades são bem maiores do que as possibilidades. Amém, queridos? Então,
A noite se caracteriza pela manifestação das trevas, quando não há comunhão com Deus, quando não se queima com o Senhor, aí sim, aí é outra história, aí já é algo interno. Quando não há comunhão com Deus, quando não se queima com o Senhor. Olha aí a mensagem de Isaías, os serafins, comunhão. Também, esse tempo de noite é caracterizado quando não há transformação de caráter e, consequentemente, não se consegue fazer a missão que Deus delega, que é a grande comissão, queridos. Então, alguns estão como que vivessem em trevas, não estão conseguindo fazer a obra de Deus, porque a sua mente está obscurecida, não consegue fazer nem aquilo que sabe que deve fazer. E a grande comissão, amados, é a grande obra que o Senhor tem para a gente e que todos responderam exatamente fundamentado na grande comissão, Mateus 28, 19 e 20. Jesus dizendo: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E sabe por que é possível? Porque ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, aproveitar esse tempo de comunhão com o Espírito Santo, para aproveitar o dia. Porque conhecimento temos, o poder do Senhor em nós temos, a autoridade do Senhor temos. Agora é só o quê? Despertar. Cumprir aquilo que nós escrevemos como resposta ao enquete. Se soubesse que o Senhor Jesus voltaria em 24 horas, o que fazer? Irmãos, não vamos ficar desesperados, esperar saber, não vai, ninguém vai saber, irmão, ninguém vai saber o dia e hora, ou seja, pode ser agora e é preciso viver como se Jesus viesse hoje. Esse é o objetivo dessa mensagem, despertar a igreja, porque de uma hora para outra, a trombeta, colocamos uma trombetinha também lá, né? O som de uma trombeta, para que a trombeta vai ressoar diante da voz do arcanjo. Amém, amados? Então esse é o tempo. Então, queridos, escutem, as pessoas que tentam fazer este mundo pior, não tiram um dia de folga. Isso é um pensamento. Eu vi isso hoje. As pessoas que tentam fazer este mundo pior não tiram um dia de folga. Agora, Henry Law, ele disse: o poder de Satanás é tal que só o Todo-Poderoso o excede. Ou seja, o poder está em nós. Deus colocou na sua igreja. Amém, amados? Então, sabendo dessas realidades, aí eu me lembro do que Agostinho disse. Ele disse: aquele dia, o dia do Senhor permanece oculto. Mas qual é o objetivo? Para que estejamos vigiando todos os dias e fazendo a obra do Senhor todos os dias. Amém, amados? Então, amados, alguém certa vez diz, eu não sei quem é essa pessoa: segurança não é a ausência de perigo, mas a presença de Deus, não importa quais sejam os perigos. Ou seja, o medo é para ser dissipado por causa da presença de Deus, que é amor, no nosso coração. Então, quando a gente dá lugar ao medo para impedir a realização da obra de Deus, então a gente está na contramão. Aí é o silêncio dos bons, ou o silêncio dos justos, porque Deus chama a gente para falar, para se mostrar, para apresentar Jesus com um testemunho de mudança de vida, amém, irmãos? É isso que Deus nos chama, amém? Segurança não é ausência de perigo, mas a presença de Deus é que é a nossa segurança, e não importa quais sejam os perigos. Então, queridos,
Não encubra nada diante de Deus. Não encubra nada. Tome posse da armadura espiritual do Senhor e de cada arma que o Senhor nos deu. Amém? Que essas armas sejam usadas corretamente. Como diz o texto lá de 1 João 1, 5 a 10, eu não vou ler. Provérbios 28, 13, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa prosperará. Amém? Estará seguro no Senhor. E também conforme Efésios 6, versículos de 10 a 20, tomar posse da armadura de Deus. Deus nos dá o poder, então invoque a sua presença como o Deus Todo-Poderoso, um Deus guerreiro, o Deus que nos dá a vitória. Amém, amados? E aí eu lanço mão de uma palavra, um texto, Jeremias 20, versículos 11 a 13, e a gente encerra por aí. Queridos, eu vou repetir esses versículos que serão os seus textos dos próximos dias. 1 João 1, versículos 5 a 10. Provérbios 28, 13. Efésios 6, de 10 a 20. E, finalmente, Jeremias 20, versículos de 11 a 13, que diz: mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso, tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados, e porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e esquadrinhas os afetos e o coração, permite, veja eu, a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma dos necessitados ou do necessitado das mãos dos malfeitores. Esse é o seu texto para você colocar em prática, para você tomar posse na sua vida, nesses dias que se seguem a partir de hoje, porque desta forma, tendo o nosso Deus, sendo Ele o nosso guerreiro, escute, a vitória é certa. O triunfo final vai acontecer. Pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã, pode acontecer muitos anos depois. O Senhor, Ele está querendo apenas que o seu povo vigie, esperando aquele dia como se fosse hoje. Esperando como se você vivendo como se o dia do Senhor fosse hoje. Amém? Vivendo em vigilância, vivendo conforme aquilo que você escreveu. E quem não escreveu, vivendo conforme aquilo que você leu. No grupo que você faz parte, no grupo da igreja. Aliás, cada membro da igreja deveria participar deste grupo, que é um grupo de comunhão, um grupo que só serve para o relacionamento, a comunhão, a edificação, o consolo de cada um. Amém? Então, amados, que Deus abençoe. Vamos louvar, vamos agradecer.